Então, boa tarde para quem almoçou. Bom, sou a Ana Ruiz, sou da Febraban Educação. Estou aqui para conduzir, ajudar, na verdade, né? Porque as estrelas estão do meu lado, ainda bem. Me sinto bem fortalecida aqui nesse meio. E a gente vai falar sobre mitos e verdades em relação à cibersegurança na era de inteligência artificial. As duas palavras que a gente mais escuta aqui, né? Cibersegurança e inteligência artificial. E para começar, já passo a palavra para a Bruna. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Estou muito feliz que vocês estão acompanhando aqui o nosso talk. Vamos iniciar, então. Vamos lá. Mitos e verdades sobre cibersegurança na era da IA. Mas, primeiro vamos entender o que é cibersegurança. Cibersegurança é um conjunto de medidas e ações que protegem nossas informações digitais contra possíveis ameaças e cibercriminosos. Mas tudo bem, como que essa cibersegurança funciona, né? Todo mundo fala muito e a cibersegurança ela é embasada em 4 pilares atualmente. E agora a gente vai imaginar, para vocês entenderem e correlacionar, o nosso dia a dia, nosso acesso nos aplicativos de banco, por exemplo. Todo mundo aqui tem um app instalado no celular ou no computador e faz esse acesso, né? Muito provavelmente, semanalmente, diariamente, enfim. Vamos correlacionar esse assunto. A cibersegurança trabalha da seguinte forma. Primeiro, ela tem que atender sobre confidencialidade. Confidencialidade é aquilo que só você acessa. A sua senha é protegida e ninguém que não tenha recebido autorização sua ou recebido, por exemplo, a sua senha, consegue acessar o aplicativo. O segundo é integridade. A integridade é quando os seus dados se mantêm intactos, os mesmos. Caso não tenha tido nenhuma modificação ou retirada da sua conta, eles não podem estar inconsistentes. Eles têm que se manter da mesma forma que vocês viram da última vez. A terceira se trata de disponibilidade. Disponibilidade é quando sempre funciona. Então, eu vou abrir o meu aplicativo no celular, eu consigo acessar a minha conta, consigo fazer transações. Eu estou aqui comprando o ticket para ir almoçar no restaurante, eu passei o meu Pix e esse sistema está funcionando. Isso se trata de disponibilidade. E, por fim, entra a autenticidade. A autenticidade, ela veio atualmente, não tão atual assim, mas por conta de evoluções em inteligência artificial. Então, está acontecendo muito deepfake, como que os aplicativos ou os sistemas conseguem melhorar e aprimorar a segurança. Então, a autenticidade entrou em um dos pilares principais de cibersegurança, que é aquilo que autentica que realmente é você. Então, ele valida que você ali na sua biometria facial, na sua biometria digital, na sua senha, no seu fator duplo, né, no MFA, é exatamente você. E esse é o composto que traz cibersegurança para que todos nós possamos ter nossos acessos, nossos aplicativos funcionando, nossa conta de banco ok. Agora, sabendo sobre cibersegurança, a gente vai passar sobre ameaças. Ameaça é um universo muito grande para se tratar em um tópico pequeno, então a gente decidiu trazer 2 principais ameaças. A primeira delas, que é uma muito famosa, é o phishing. O phishing, ele é o mestre dos disfarces. Então, existe phishing com a cara do seu aplicativo de banco, existe phishing com um site de lojas, existe phishing em QR Codes. E falando em phishing em QR Codes, eu não sei se vocês notaram, mas tinha um QR Code aqui na abertura no nosso primeiro slide, né? Caso alguém se sinta à vontade, pode levantar a mão se escaneou o phishing ou não?
Boa, vocês conseguiram chegar até o final? Legal. O phishing ele foi desenvolvido pelo laboratório de cyber, tá? É uma página, ela não tem banco de dados, não tem nada, pede somente o nome. E o phishing ele faz exatamente isso com as pessoas. Ele atrai as pessoas e tira delas a informação que ele necessita. Como é uma simulação, é um toque, a gente achou que não era relevante colocar números de celular ou e-mail, algum dado pessoal, né? Mas isso entra como uma pegadinha de conscientização. E aí, como que a gente se protege, né? Nos celulares, geralmente, alguns fabricantes têm a possibilidade de, quando você escaneia o QR Code, aparece um link embaixo já mostrando uma pré-visualização do link. O ideal é que você visualize esse link e valide ele antes de ingressar. Alguns outros fabricantes não têm esse pré-leitor, né, vamos dizer assim. Então, o ideal é que você instalasse no seu celular QR Codes que mostrem esses links, para que você possa se precaver, né? Eu trouxe aqui a Kaspersky QR Scanner e a Trend Micro. Não é patrocínio, não é nada, é só em questão didática mesmo. Devem existir muitos outros no mercado. Fiquem à vontade para procurar ou para estudar sobre, sabe? Pois bem, e aqui também tem uma parte de como validar, né, links verdadeiros. Do meu lado direito aqui são links verdadeiros, né, o gov.br/Receita Federal, e o da esquerda, gov-br-pix.login.net. A questão é, sempre que você olhar o link e identificar que tem alguma coisa errada, vai até o buscador, né, o Google, enfim, e acesse o site oficial daquilo que você quer buscar, né? Procure o site oficial e dentro do site oficial você segue com o que você deseja fazer, por exemplo. E a segunda ameaça é engenharia social. Ela é o mestre da manipulação, né? Ela vem por meio de e-mails, de ligações, de premiações. E a questão é como se proteger. Se alguma coisa é muito urgente ou se é bom demais, desconfie, né? Ninguém vai chegar e vai te premiar do nada. Então, sempre pare, pense, respire. Acesse o canal oficial daquilo, por exemplo, se é algo que o gov.br vai te trazer, acesse o site do gov.br. Não acesse aquele link, não clique, não mande e-mail, não valide o SMS que você recebe. Use a autentificação em 2 etapas, né, o MFA. Fica atento aos erros de português e links estranhos. O nosso link, ele estava com Febraban com M no final. Possivelmente, se alguém tivesse feito essa validação, não teria aberto o link, né? A Febraban, ela termina com a consoante N. E aqui, o último tópico não é sobre o meio digital, mas pode implicar também na nossa segurança física, que é as caronas nas catracas. Muitas vezes, quando a gente está ingressando no nosso condomínio residencial, no nosso condomínio comercial, muitas vezes as pessoas podem pegar a carona na catraca. Ou, passa o crachá porque eu esqueci. Isso pode ser, sim, engenharia social. Você esqueceu o seu crachá, então, por favor, vamos chamar o segurança e ele valida a sua entrada. Porque esse tipo de atitude pode colocar em risco não só os dados da sua empresa, como os seus dados e do prédio inteiro, das pessoas todas que habitam lá, né? E se tratando de inteligência artificial nesse quesito de cibersegurança, a gente coloca um questionamento aqui. Será que inteligência artificial, ela veio para ajudar ou ela é algo que vai atrapalhar no desenvolvimento de cibersegurança ou no quesito de vai melhorar os ataques e a gente não vai conseguir melhorar, por exemplo, a defesa? Ela está ajudando ou está atrapalhando? Primeiro mito ou primeira verdade?
Bom, eu acho que todos esses pontos que a Bruna trouxe, a gente tentou exemplificar no momento que vocês estavam aqui. Obrigada para as corajosas que falaram sim, eu entrei, porque é normal a gente ficar aqui na emoção de estar uma feira cheia de informações e, ok, a gente vai ganhar brinde, né? Então, quem não quer um brinde também tem que estar atento, porque a gente está sujeito a não ganhar um brinde e ganhar outras surpresinhas que não são tão legais. E para a gente seguir, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link. Esse link é de verdade, gente. Vamos ver se está todo mundo... Porque a gente já vai para a segunda parte falando sobre os mitos e as verdades. A gente quer saber de vocês. O que vocês acham? É mito ou é verdade? E quem responde vai ser a Bianca aqui. Tem uma sacola azul metálica lá perto do menino. Acessaram? Vou seguir? Ó, primeiro ponto. A inteligência artificial consegue detectar 100% das ameaças e antes que elas aconteçam, antes de causar qualquer dano, ela consegue? Isso é um mito ou é uma verdade? Bom, eu acho que deu mito. É verdade ou é mito? Bianca? Sim. Esta questão é um mito. É verdade que os crimes digitais estão cada vez mais comuns. É invasão de dados, fraude, golpe. E as áreas de segurança, elas não estão... É muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, elas não conseguem olhar o tempo todo, olhar para tudo. É muito dado e muita transação. Então, a inteligência artificial vem sim para apoiar a área de segurança. Mas ela detecta 100% das ameaças? Não. Depende de uma série de fatores. A qualidade dos dados, a base que a inteligência artificial tem para analisar. Depende também do modelo que a inteligência artificial foi construído, foi desenvolvido. E depende também da complexidade daquela ameaça. Afinal, as ameaças também se reinventam a cada dia. Então, precisa ainda de supervisão humana para acompanhar os modelos, reconfigurar a rota, analisar as tendências. Tá, então a inteligência artificial ajuda, mas não é 100%. Ela ajuda como? Em diversos fatores. Tem questão de comportamento. A inteligência artificial consegue analisar milhares de dados por segundo. Então, consegue detectar se uma transação é suspeita. Seja pela geolocalização, seja pelo horário, seja pelo valor da transação. E até mesmo nessa verificação, a inteligência artificial ajuda no falso positivo. Antes de travar aquela transação, ela faz uma reanálise com outros vetores para verificar se aquela transação é realmente verdadeira ou falsa. Tem também outros fatores que a inteligência artificial ajuda, mas, no geral, ela é muito aliada à segurança digital, mas ela não é 100%. Ainda depende muito da supervisão humana para ajudar a olhar nossos dados, a nossa privacidade. Show. E estava quase todo mundo certo aqui, né? Então, para quem falou que é verdade, é mentira. É um mito. O próximo é: sistemas baseados em AI já conseguem responder automaticamente ataques em tempo real. Isso é um mito ou uma verdade? A gente pode usar o tradicional levantar a mão? Não, deu certo, vocês responderam, né? Só não atualizou no slide. Tá. Tecnologia. É disso, né? O primeiro lugar é verdade. Tá certo esse bilhete? Tá certo esse bilhete. Sistemas baseados em IA, eles já conseguem responder automaticamente a ataques em tempo real, né? Soluções de segurança, automação, resposta a incidentes, eles utilizam inteligência artificial para tomar decisões rápidas, isolar máquinas infectadas e bloquear IPs suspeitos. E isso sem a intervenção humana. Então, sim, a automação reduz o tempo de resposta, mas ela deve ser configurada e sempre acompanhada pelos humanos por conta de falsos positivos. Ou seja, será que a inteligência artificial vai substituir a gente? Bom, próximo. Deepfake é qualquer informação falsa. Verdade ou mito?
A maioria foi mito. É. Isso mesmo. Deepfake é sim uma informação falsa, mas não é qualquer informação falsa. Deepfake são conteúdos de áudio, vídeo, imagem, criado por uma inteligência artificial. Não apenas uma edição de imagem. Tem que ter uma inteligência artificial por trás e faz aquele conteúdo ser tão realista que você olhando, você não sabe se aquilo é aquilo mesmo, se é aquela pessoa tendo aquela ação. Exatamente. Tendo aquela ação. E a inteligência artificial é usada para criar esses conteúdos, mas também para identificar se aquele conteúdo é falso ou não. É uma ameaça nova e a inteligência artificial está evoluindo. E como que ela consegue detectar? Com detalhes que nós não conseguimos enxergar. Seja na sombra da pessoa, seja no piscar de olhos em conjunto, seja na velocidade da voz com a pronúncia da pessoa, a inteligência artificial consegue detectar. Mas o deepfake não é um crime, ele também é usado para o bem, em cinemas, dublagens, propaganda, infelizmente para o mal. Recentemente, as pessoas recebiam mensagem de texto pedindo dinheiro, falando que está passando por alguma situação, para fazer o famoso Pix. Agora, esses golpes são feitos por vídeos e áudios. E aí a pessoa olha e fica na dúvida se é realmente ela. Então, aqui fica a dica que é bom ter a educação digital. Não confie em tudo que você vê e ouve na internet, vai atrás da fonte. Então, deepfake não é qualquer informação falsa. São esses vídeos que parecem bem realistas. E aqui nós trouxemos um vídeo para apresentar para vocês de um possível deepfake. O vídeo não tem áudio mesmo, tá, pessoal? Mas observem, ele é bem rapidinho. Não sei se vocês estão vendo alguma semelhança com alguém no palco. Bom, para quem está só nos ouvindo, é a Bianca em algumas situações aqui constrangedoras. Ou não. Sou eu fazendo um barraco no hotel, sou eu roubando a encomenda de alguém, um barraco que meu lanche veio errado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso queremos enfatizar para vocês do que é um deepfake. E eu acho, gente, que aqui a gente trouxe mitos e verdades, mas alguém tem algum mito ou alguma verdade que quer trazer pra gente aqui? Alguma pergunta? Vocês não ficaram chateados pelo phishing, não, né, no começo? Não. Tá bom. Bom, O que você acha da Marisa Maior? Eu gostaria de saber o que vocês acham da Marisa Maior. Ela passou no Fantástico domingo, não foi? Eu não conhecia. E não tenho propriedade para falar do assunto. Eu também vi a reportagem no Fantástico domingo, que passou, inclusive, sobre o deepfake, sobre a Marisa Maior. Se você até puder explicar, as pessoas não sabem se é verdade ou não. Polêmicas com o microfone, gente. Aqui a gente tá para falar mesmo e conversar sobre os assuntos. Então, ela é uma apresentadora de auditório, assim, e ela fala coisas absurdas. E existia uma dúvida no começo que se era verdade, porque é muito absurdo as coisas, né? Então, eu também caí nessa no início, porque eu falei, não acreditava que a IA, apesar de a gente trabalhar com IA e tudo, não sabia que estava tão, assim, poderosa ao ponto de nos enganar, assim, muito surreal. E eu gosto muito, mas eu queria saber das pessoas, o que elas acham. Se a IA, de fato, nesse ponto, ela ajuda ou ela atrapalha? O que vocês acham? Bem polêmico, mas eu acho que a IA vem para isso, né? Então é isso. Obrigada. Bom, do meu ponto de... Vocês querem comentar? Do meu ponto de vista nós somos humanos, né? No final das contas, todas as questões de tecnologia, elas existem a partir da nossa competência, da nossa capacidade. E todos os problemas também.
Então, qualquer pesquisa que vocês veem sobre cibersegurança, qual é que está lá no topo? Engenharia social. Ah, engenharia social, por quê? Porque nós temos a beleza de poder confiar, de saber confiar nas pessoas, de saber nos relacionar, e isso muitas vezes é usado para o mal, é usado para o crime. Mas a partir do momento que a gente tem esse poder de saber que é a nossa fortaleza, mas também a nossa fraqueza, a gente consegue tomar providências para cuidar disso. Então, trazendo um pouco do que a Bruna disse no começo, existem inúmeras ferramentas, né? O quanto a gente tem que ficar ligado, quanto a gente tem que assistir, às vezes, TV para ver algumas situações que estão acontecendo para nos chocar mesmo, né? Porque a inteligência artificial, ela está evoluindo e o meu tempo esgotou, então vou passar para a Bianca. Não, já falando sobre a Maísa Maiô, no gancho de artes, é fenomenal. Tem muita coisa acontecendo no IA, pessoa no Egito, pessoa montando a arca. Então, tá todo mundo brincando com isso hoje, né? Realmente transcende um pouco. Mas fazendo até um fechamento sobre a inteligência artificial e cibersegurança, a IA tem grande potencial, já é um grande aliado, né, na ferramenta. Ajuda a detectar as ameaças, deepfake, falsos positivos e também na eficiência operacional, ajuda o time a ter mais engajamento. Além disso, as empresas precisam investir, precisa ter estratégia, saber qual modelo aplicar, em qual momento, como configurar aquele modelo. Mas duas coisas importantes é a capacitação do profissional, entender da regra e do negócio da instituição, suas políticas, e também entender a ferramenta, como aplicar e o que fazer com tanto dado que a IA te fornece. E o outro também, a educação digital. Não confie em tudo que você vê na internet, a sua tia que fica mandando as coisinhas no Facebook. Então é isso. Obrigada. Dentro ainda, né, desses desafios em IA, eu acho que alguns desafios a Bianca citou, mas outros, né, voltados para a parte mais profissional, assim, né, não do nosso dia a dia, é garantir que a inteligência artificial que a gente está aplicando na nossa empresa, ela tenha a explicabilidade, né, aplicada, que ela garanta sobre éticas, que durante o aprendizado dela seja aplicado isso e seja monitorado pelos analistas, né? E é essencial sempre que tenha a supervisão humana, não é porque você aplicou uma inteligência artificial na sua empresa que você vai esquecer aquilo, não, é algo que tem que ter regras bem definidas. A gente tem que entender todas as tomadas de decisões que essa ferramenta fez. Então, isso que é a explicabilidade, né? Você tem que saber o porquê que ela chegou naquele resultado. Então, se você manter ética, explicabilidade e a supervisão humana, eu acho que são três pontos que são essenciais para a gente poder desenvolver e trabalhar com ela, né? Ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal, mas é uma tecnologia e ela tem que ser monitorada pelos seres humanos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Ana, muito obrigada pela presença, pessoal. Obrigada, Bianca. E para quem quiser, a nossa foto deveria aparecer aqui com os nossos nomes. Mas aqui, ó, já está autoexplicativo, tá? Ana Ruiz, Bianca Vieira e Bruna Matara. Obrigada pela presença. Obrigada, gente.